Bom, vou falar do autor Afonso Henrique de Lima Barreto. Ele nasceu em Laranjas, Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1881. Ele é filho do tipógrafo João Henrique de Lima Barreto e da Amália Augusta, que era professora da primeira à quarta série. Os pais deles eram mestiços e ele também era mestiço. Eles sofreram muito preconceito e a sua família também era pobre, que era muito mais preconceito ainda. A sua mãe morreu quando ele tinha 6 anos e isso refletiu um pouco nas suas obras. O seu pai enlouqueceu em 1903 e ele teve que pegar a responsabilidade de cuidar dos irmãos, que eram mais novos que ele. Então ele teve que largar um pouco o estudo e focar na família. Ele prestou um concurso de escriturário do Ministério da Guerra e foi aprovado e permaneceu na função até se aposentar. Em 1905 ingressou no jornalismo com uma série de reportagens que escreveu para o Correio de Amanhã. Em 1907 fundou a revista Floreal, que lança apenas 4 números. Ele também ajudou as revistas ABC e Careta em algumas publicações que eles fizeram. A sua estreia literária foi em 1909. Ele escreveu Recordações do escrivão Isaías Caminha. O texto acompanha a trajetória de um jovem mulato que, vindo do interior, sofre sérios preconceitos raciais. A obra tem um tom de autobiografia e um brando de revolta contra o preconceito racial e uma implacável sátira ao jornalismo carioca. A crítica social em um plano psicológico, muitas vezes quem fala é o próprio autor e não seu personagem narrador, Isaías Caminha. Ele, em 1915, ele publicou o Triste Fim de Policarpo Quaresma do século XX, no período da Primeira República. Representou a fase de transição da literatura, em que as influências europeias vão se exaurindo e surge uma verdadeira renovação da língua, uma verdadeira evolução. As características literárias da obra de Lima Barreto desenvolvida na década do século XX, no período da Primeira República, representou a fase de transição da literatura, em que as influências europeias vão se exaurirem e surge uma verdadeira renovação da linguagem e da ideologia. Esse período não chegou a constituir um movimento literário, chamou-se pré-modernismo. Entre outros autores pré-modernistas, destacam-se Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. Embora os autores pré-modernistas... Bom, Lima Barreto sofria com alcoolismo e depressão, e isso trouxe algumas consequências. Foi internado 2 vezes com alucinações fantásticas que o perseguem. No momento de lucidez, inicia a redação do livro Cemitérios dos Vivos, onde ele dizia: o abismo abriu-se aos meus pés e peço a Deus que jamais ele me trague, nem mesmo o veja diante dos meus olhos, como vi por várias vezes. De mim para mim, tenho certeza que não sou louco, disse Lima Barreto. Ele viveu até 1 de novembro de 1922 e morreu no Rio de Janeiro. Ele publicou algumas obras. Recordes do escrivão Isaías Caminha. Isso foi um romance que foi publicado em 1909. Depois ele publicou Aventuras do Dr. Bogolf. Isso foi um humor que foi publicado em 1912. Ele publicou também o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é o nosso livro, que é um romance, que foi publicado em 1915. Numa e Ninfa, um romance também que foi publicado em 1915. Vida e Morte de M.J. Gonzaga e Sá. Isso também foi um romance que foi publicado em 1919. Ele publicou Clara dos Anjos, um romance que foi publicado em 1948. As características literárias da obra de Lima Barreto desenvolvida na década do século XX, no período da Primeira República, representou a fase de transição da literatura, em que as influências europeias vão se exaurirem e surge uma verdadeira renovação da linguagem e da ideologia. Esse período não chegou a constituir um movimento literário, chamou-se pré-modernismo. Entre outros autores pré-modernistas, destacam-se Euclides da Cunha e Monteiro Lobato. Embora os autores pré-modernistas ainda estivessem presos ao modelo europeu, Lima Barreto quebrou essa ideia e fez uma forma mais simples da linguagem, trouxe mais coloquial, fez uma linguagem mais coloquial, e isso não foi muito bem aceito pelos literários daquela época, então ele sofreu muita crítica sobre isso. Bom, agora eu vou falar sobre o contexto histórico que viveu Lima Barreto. Ele viveu na consolidação da República. A expectativa de um novo Brasil mais justo e moderno, com o advento do regime republicano, foi frustrada.
No novo regime, a desigualdade continuaram, a oligarquia se manteve no poder, a participação política ficou restrita às elites e os conflitos sociais. Os exemplos desses conflitos são Guerra da Vacina, Guerra do Contestado, Cangaço e Revolta da Chibata, pipocaram pelo Brasil. Foi o contexto que influenciou a produção literária das duas primeiras décadas do século XX, e que foi as décadas que o Lima Barreto presenciou. Olá pessoal, meu nome é Ana Vitória, eu sou a Maria Fernanda e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a obra Triste Fim de Policarpo Quaresma, do autor Lima Barreto. A primeira parte começa contando sobre a vida de Policarpo. O Policarpo Quaresma é mais conhecido como Major Quaresma. Há quase 30 anos trabalhava como subsecretário no Arsenal de Guerra. Era um patriota e na casa dele tinha centenas de livros sobre literatura, história e geografia do Brasil. Ele, quando mais novo, queria servir ao exército, mas por questão de saúde ele não foi aceito. Todos os dias que ele chegava do trabalho, como ele era muito pontual, ele chegava às 4h15 da tarde, todos os dias, sem falta. De tanto ter amar a pátria e achar que o violão era algo do Brasil, ele quis começar a aprender. E foi aí que seus vizinhos começaram a achar que ele estava ainda mais louco. Aprender violão 3 vezes por semana, picar no coração dos outros e ir em sua casa para poder ensiná-lo. Lembrando que naquela época o violão não era uma coisa normal como os dias de hoje. Naquela época era um instrumento marginalizado, como uma coisa de gente marginal. Depois disso, ele ficou 10 dias sem sair de casa estudando e procurando como era realizada as festas e tudo mais no Tupi-Guarani. Certo dia, quando o Vicente e a Adelaide chegou em sua casa, ele começou a chorar e os dois se olharam sem entender nada, porque ele estava chorando. E aí ele explicou que isso era a forma de cumprimentar, que é certa e correta, que todo mundo deveria fazer. Depois, muito tempo depois do casamento de Ismênia e Cavalcante, o generalista chegou e todo mundo começou a conversar achando que o Policarpo estava louco. Porque ele escreveu uma carta em Tupi-Guarani e ele estava aprendendo a tocar violão. Então, isso antigamente era visto como loucura. Um dia, o secretário onde ele trabalhava, que era o superior dele, faltou do serviço. Então, para provar que ele sabia falar e escrever a língua de Tupi-Guarani, ele foi escrever uma carta de requerimento para a Câmara dos Deputados. E logo após todos terem lido, os deputados federais e estaduais, ele foi punido com uma suspensão. Na carta, ele dizia que a linguagem portuguesa de hoje não é a linguagem certa, a correta a se falar, porque ela não é brasileira, não é uma linguagem brasileira. Então, ele queria que a linguagem do Tupi-Guarani fosse a nossa, fosse a brasileira, para que todo mundo aprendesse a linguagem Tupi-Guarani, uma coisa bem impossível hoje em dia, né? Do requerimento, Policarpo ficou louco. Realmente foi constatado que ele estava com algum problema mental, né? Ele se sentia perseguido, os amigos dele, ele via como inimigo, perdeu o interesse em leitura e os negócios que ele, tanto que estava sendo investido por ele, né? Falava coisas sem nexos e coisas do tipo. Coleone, que era o compadre dele naquela época, vendo a situação dele, já foi e encaminhou os transmites da aposentadoria antes que ele seja demitido, né? Porque teve uma suspensão, logo voltou e para não ser demitido, o Coleone já foi atrás da aposentadoria dele. Ele aposentou e foi para um hospício, porque ele realmente precisava de cuidados. Passou por lá uns 4, 5 meses e a afilhada, filha de Coleone, que era compadre, a dona Olga, e o pai sempre iria visitar ele lá. Com a melhora, foi passando o tempo, com a melhora dele, ele já reconhecia os amigos, né? Conseguiam receber ele com alegria, com felicidade e etc. Policarpo conseguiu sair do hospício, já estava melhor, e decidiu, por um conselho de Olga, comprar um sítio. Comprou um sítio com um nome chamado Sossego. E agora toda aquela loucura de Tupi-Guarani e etc. Não, agora ele queria amar a pátria sobre a agricultura, que encheu em livros e queria saber mais sobre a estrutura climática e biológica da terrinha que ele tinha comprado. Mas de tanto ouvir os conselhos do Preto Velho, que era um agricultor naquela época,
O nome dele chamava, ele era Anastácio, mas todo mundo chamava de Preto Velho. Ajudou a plantar, a cuidar da terra dele, né? Então se tornou um funcionário. E Adelaide, que era irmã de Policarpo, sempre com ele, mesmo com toda essa loucura, mesmo sem compreendê-lo, foi junto com o irmão e começou a criar vários animais. Felizardo era um rapaz que era bem antenado em tudo, gostava muito das notícias de todo mundo. Foi contratado por Policarpo para ajudar no sítio. E com ele veio a notícia do que as pessoas estavam falando, né, sobre Policarpo. Policarpo se assustou, mas entendeu e relevou essa parte dele. Olga e o marido, logo depois do casamento, foi visitar Policarpo, que recebeu eles muito bem. E Olga e o marido estavam passeando um dia pelo sítio e perguntou para um dos funcionários de Policarpo o que estava acontecendo nas terras vizinhas. Eles estavam tudo sem estrutura, sem plantação, a plantação não rendia. Então ele explicou que a formiga saúva era um problema muito grande naquela época. Elas detonavam, era uma praga para os agricultores. E nessa mesma noite, Policarpo ouviu um barulho estranho. Quando estava dormindo, foi descer na cozinha e estava acontecendo um grande enxame de formiga saúva na sala dele. E também ele tinha as plantações. Nessas plantações tinha várias saúvas que estavam destruindo com as plantas em geral. E ele colocava pesticidas, só que não resolvia, continuava acabando com tudo. Mas apesar de tudo isso, ele ainda estava pensando em novos investimentos, que no caso seriam as máquinas importadas. Com a chegada das eleições, Dr. Campos convocou Policarpo para o jogo político, só que ele se recusa. E por ele ter se recusado, na casa dele começou a chegar intimações, multas do órgão público. E essas multas ele tinha que limpar, ele tinha que roçar e carpinar todas as vias públicas, o terreno dele e todas que estavam ao redor do terreno dele ele tinha que limpar. Aí, depois disso, Adelaide, ela cria animais, que é a irmã do Policarpo. E os animais, eles pegam uma doença que nenhum veterinário de lá e nem da região consegue curar. Então, eles ficam sem animais. Felizardo, que é um funcionário do Policarpo, ele chega no Policarpo e fala que ele vai pro mato ficar lá alguns dias se escondendo porque vai ter uma insurgência marinha, que é contra o governo do Floriano Peixoto. E com isso, Policarpo cria várias esperanças de poder lutar nessa guerra, né? Aí depois ele escreve um telegrama. E nesse telegrama, o Marechal, ele escreve assim: Marechal Floriano, peça energia, sigo já. Quaresma. No capítulo O Trovador, Caldas e Albernaz estavam caminhando sobre a Quinta Imperial e eles estavam discutindo sobre a crise econômica e política, mas mesmo assim eles estavam defendendo o governo do Floriano Peixoto. Aí entra Armando Borges, porque ele achava que com toda essa revolta ele era médico, então com toda essa revolta ele ia ter um cargo melhor. Só que naquela época, para ter esse cargo melhor, ele tinha que fazer concurso para um cargo público ou ele tinha que ter uma cadeira na universidade. Ele tinha que fazer uma faculdade para ele poder conseguir o que ele queria. E Olga era a esposa dele, só que ela estava vendo que ele não era uma boa pessoa. E com isso, ela foi se tornando independente dele. Ela não queria mais depender dele para nada. Só que ela foi fazendo essas transformações e ele nem sequer percebeu. Codeone, que era pai da afilhada de Policarpo Quaresma, ele avisa sua afilhada que o Policarpo está indo para essa revolta. Aí, Ricardo Coração dos Outros, ele tá numa época da vida dele muito boa, a carreira dele tá alavancando, tá muito boa. E com isso, ele alcança seu sucesso rápido demais. Só que nessa época de sucesso dele, ele se isola. No capítulo Você, Quaresma, é um visionário,
Policarpo Quaresma já está na revolta. Ele já está com todos os batalhões e tudo. Aí Policarpo, ele acha que se ele estudar artilharia, balística, mecânica e toda essa área que envolve cálculo, o tiro de todos irão ser perfeitos. Então ele continua estudando em si. Aí ele vai conversar com o Floriano Peixoto sobre o seu memorial que ele tinha entregado. E o Floriano não teve interesse nenhum. Aí ele pegou e falou assim, vai com o outro general que ele vai te informar melhor, demonstrando um total desinteresse. Aí, nesse memorial, o Quaresma, ele colocou do seu ponto de vista, tudo que ele achava, ele colocou lá. E o Floriano leu esse memorial, não achou interesse, mas para agradar o Policarpo Quaresma, ele falou assim, você, Quaresma, é um visionário. No capítulo Patriota, Policarpo, antes de deixar o sossego, ele deixou todos os seus negócios organizados e uma pessoa que cuidasse da sua irmã, para que ela era totalmente contra a ida dele para o Rio. Aí ele foi. Aí chegando lá no Palácio Imperial, ele chegou lá, a casa era totalmente suja e mal cuidada. E nessa casa ele encontra o Marechal Floriano Peixoto, que ele tinha uma fisionomia vulgar e desoladora. E o seu governo era de tirania doméstica. Ou seja, quem tinha um mau comportamento era castigado, ou era com a prisão ou era com a morte. Um certo dia, Policarpo encontrou o general Albernaz no centro, na cidade. Aí ele colocou outras funções para o Policarpo cuidar, tanto como a parte do todo o armamento do batalhão, como o casamento de sua filha e a saúde de sua mãe, que ela já tinha feito várias coisas aí de macumbeira, feitiçaria, em várias coisas, e ninguém conseguia curá-la. Bom, eu vou fazer o capítulo E Logo Tornaram Silencioso. Nesse capítulo fala que Ismênia estava muito doente e seu pai, Albarnês, estava muito preocupado com a menina. Ele tentou de tudo para tentar salvar ela. Ele tentou remédio, simpatia, remédio homeopático, de tudo. Só que no final não acabou conseguindo salvar ela. Eu vou falar isso aqui daqui a pouco. Quaresma, vendo a situação do Albarnês, que estava muito preocupado, e vendo a situação da menina, ele também tentou ajudar ela. Quaresma foi atrás do Dr. Armando, que era marido da sua afilhada, só que ele não estava na casa dele naquela hora, que ele tinha acabado de conseguir um cargo na República, e nesse cargo ele estava trabalhando, então não tinha tempo de ajudar ela. Aí nisso também estava dando 4 meses de guerra. 4 meses de revolta. Quaresma não estava gostando muito da postura do Marechal, porque ele torturava e matava quem estava contra ele. Então, Quaresma não estava muito à vontade com isso, porque ia contra os princípios dele. Aí Olga, que era irmã do Quaresma, foi visitar Ismênia por preocupação. Só que quando Olga foi visitar Ismênia, ela estava definhando já, ela estava quase morrendo. Aí a Ismênia pediu para ser enterrada com vestidos de noiva, para realizar o sonho dela. Tipo, ela não casou, então ela vai realizar o sonho dela, de pelo menos de vestir um vestido de noiva. Aí então a Ismênia acabou morrendo e ela foi enterrada com um vestido de noiva. Porém, Olga ficou com peso na consciência, tipo assim, pensando, que a mulher naquele tempo não devia estar tão preocupada assim com casamento, essas coisas. Então ficou com peso na consciência da Olga. Então, e aí acabou o capítulo.